Olá! Quando a gente ouve falar do Cerrado brasileiro, não associa de imediato a um lugar de natureza deslumbrante. Mas quem já andou lá pelas bandas de Mato Grosso tem um palpite certeiro sobre uma das paisagens mais bonitas da região. A Chapada dos Guimarães. Não há como negar que esse nome está no topo da lista das nossas belezas naturais. Para qualquer lado que se olhe, a gente encontra um capricho da natureza na paisagem. Nas cachoeiras, no mundo das aves. E hoje os repórteres do Terra da Gente exploram todos os detalhes deste lugar fantástico. Esse cenário, quem diria, já foi geleira, mar, deserto e refúgio de dinossauros. A cidade de pedra. O tempo, o vento e chuva transformam o arenito em obras de arte. Há muito tempo atrás, esse solo era bem mais alto. Com o tempo, a chuva e a erosão, ele foi se desgastando e sobraram as partes mais resistentes, que originaram essas formas tão curiosas. O paraíso das águas, cavernas, rios. O show das cachoeiras. A natureza bela em todos os ângulos. São mais de 400 cachoeiras em toda a Chapada dos Guimarães, cada uma com uma beleza diferente. A Lagoa Azul, a mágica da natureza só por meia hora. Vida selvagem, nossas lentes registram as mais belas aves do Cerrado. Os diamantes da Chapada dos Guimarães. Com a palavra, o seu salvador. Sou eu com 2 pedras. Essa que eu peguei e outra tá pra pegar. E vou pegar, com fé em Deus, ela. E temos também filé de pintado ao molho de urucum. Uma delícia! Uba! Vai começar a nossa aventura pela Chapada dos Guimarães. Mochila nas costas e câmera ligada para explorar as esculturas da cidade de pedra, as cavernas e uma lagoa azul. De carona com nossos repórteres, vamos chegar na beira do grande precipício, onde turista não chega. Nos acompanhe nessa viagem para ver de perto uma obra da natureza de 500 milhões de anos. Seja pelos paredões de arenito ou pelas rochas que despontam entre a vegetação, seja pela água que desce o penhasco ou pela vida que pulsa dentro dela, seja pelos pássaros, as flores, a cultura. Por tudo isso, a Chapada dos Guimarães é surpreendente. Um paraíso no coração da América do Sul, no meio do caminho entre os oceanos Atlântico e Pacífico, a apenas 70 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Olhando assim, não há como não admirar este visual. A 800 metros de altitude, estamos acima de algumas nuvens. Mas tudo isso se torna ainda mais fantástico quando conhecemos as transformações pelas quais este lugar passou. Há 500 milhões de anos, tudo isso estava coberto de gelo. Depois virou mar, foi coberto de água, um santuário de vida marinha, que escoou totalmente e deu lugar a um deserto. Mais recentemente, há 64 milhões de anos, havia aqui uma densa vegetação que servia de alimento para os dinossauros. Este visual que vemos hoje é resultado do afundamento de uma imensa placa tectônica que deu origem à Chapada dos Guimarães. As trilhas são a melhor forma de conhecer os segredos da Chapada. Vamos caminhar cerca de 5 quilômetros por uma área de preservação dentro de uma fazenda. Estamos acompanhados de um grupo de biólogos e de uma experiente guia local. Anilúcia Brito nos chama a atenção para uma vereda repleta de buritis, uma espécie de palmeira típica do Cerrado. É como se fosse um berço. Nasce-se as águas aqui, né? E vai formando
os rios, né, do cerrado. Se acabar com essa vegetação que protege essas nascentes, vai virar um deserto. O chão é de pedra e cascalho. O arenito é o responsável por algumas obras de arte naturais da Chapada, como esta ponte de pedra. Ela é esculpida pelo vento, pela chuva, né? Então ela vai se desgastando sempre de baixo para cima. Seguindo a trilha em meio ao cerrado, encontramos mais um capricho da natureza. Estamos chegando agora na Caverna Arojari, que no dialeto Bororo, os índios que habitaram essa região do cerrado aqui, da Chapada, significa morada das almas. Eles têm um ritual funerário de colocar em urna funerária, né? E guardar em caverna, né? É a maior caverna de arenito do Brasil, com 1 quilômetro de galerias completamente escuras. O salão principal tem 25 metros de altura. Mas só podemos dar alguns passos à frente. Por questões de segurança, a travessia não é permitida. Só dando a volta pela mata é possível chegar até a outra boca da caverna. Mas o nosso destino agora é outro. Uma caverna vizinha, menor, mas de beleza incomparável. A água nasce entre as rochas e nesse ponto forma uma piscina natural. A luz refletida no fundo de areia é a responsável pela cor que dá nome à caverna, a Lagoa Azul. Esse efeito só ocorre durante meia hora no dia. É o horário em que os raios de sol encontram espaço entre os galhos da árvore e as fendas na rocha. Pelas outras galerias, o fenômeno se torna ainda mais bonito. Um presente para quem se dispôs a explorar os mistérios da Chapada. Em alguns minutos, o sol vai embora e o poço volta a ser como antes. Os caminhos da Chapada não são dos mais fáceis. Se não é água, é piso de areia fofa ou estrada estreita, que mal dá para passar com a nossa caminhonete. Estamos agora no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, uma área de 30 mil hectares protegida desde 1988. Vamos de carro até onde é possível. Daqui para frente, dependemos exclusivamente das nossas pernas. Uma trilha pela vegetação nativa. E essas plantas que a gente está vendo aqui são as canelas de ema, típicas da região, que tem uma floração linda. A subidinha exige fôlego da equipe. Não é extensa, mas bem íngreme. Olha, belo visual, hein? Belíssimo, né? Aqui estamos no alto da Crista do Galo. Olha que lindo. O formato das pedras explica o nome. Um efeito provocado pelo movimento das placas tectônicas durante a formação da chapada. Ele se formou por uma pressão nas laterais, né, nas bordas aqui, e soergueu esse morro que a gente está vendo aqui hoje. Então quer dizer, essa pedra aqui que a gente vê, ela nessa posição vertical, ela muito provavelmente há milhões de anos atrás ela estava na horizontal. Isso. E devido à movimentação das placas tectônicas, a movimentação geológica, ela acabou subindo e ficando na vertical. Se colocou na vertical. Pelos 200 metros da Crista do Galo, esse efeito se repete. Da ponta da rocha, temos uma visão completa dos paredões. Mas como seria a paisagem vista lá de cima? 4 rodas na estrada e pé na trilha nos levarão até lá. Pelo caminho, nos surpreendemos com outras formações rochosas espalhadas pelo campo. Cada uma em um formato.
Se você reparar bem, todas essas rochas têm a mesma altura. Isso é uma prova de que há muito tempo atrás esse solo era bem mais alto. Com o tempo, a chuva e a erosão, ele foi se desgastando e sobraram as partes mais resistentes, que originaram essas formas tão curiosas. Hoje esse lugar é conhecido como Cidade de Pedras. E elas lembram mesmo prédios em uma cidade, mas habitantes aqui só mesmo as aves. Seguimos em frente numa área do parque fechada à visitação. Nossa entrada só foi possível através de uma autorização especial e na companhia de 2 guias credenciados. Ao chegar à beira do abismo, entendemos o motivo de tanto cuidado. Um passo em falso pode significar a morte. São 200 metros de queda livre. Não é exagero dizer que estamos diante de uma obra de arte. Esculpida pelo vento, pintada pelo tempo. A cor vermelha que você vê predominantemente no paredão é devido ao óxido de ferro no arenito, tá? E onde ele está mais exposto à cor vermelha quer dizer que teve desabamentos, né, mais recentes. As partes que estão mais acinzentadas, elas são cobertas de líquen, que é o que protege da erosão direta causada pela chuva. A aquarela da Chapada muda o tom ao fim do dia. Novo brilho à paisagem de tantos ângulos. Mas ainda tem as cachoeiras. São mais de 400. A aventura segue de caiaque no berço dos principais rios que abastecem o Pantanal. E nossos repórteres vão atrás também das aves do Cerrado. Tem tucano, arara, o belo udu de coroa azul e até uma espécie nova de suiriri, que vive só na Chapada. Confira tudo depois do intervalo. Água e pedra. A leveza de uma contra a dureza da outra. Mas na natureza, a insistência sempre vence a rigidez. O rio levou séculos para fazer o vale entre as montanhas e aos poucos também abre caminho pela rocha. Despenca por 84 metros em queda livre, altura equivalente a de um prédio de 28 andares. O véu de noiva é o cartão postal da Chapada dos Guimarães. Pode ser visto a quilômetros de distância. Ao mesmo tempo que protege a cachoeira, a rocha não resiste à força da água. Em 2008, uma pedra se soltou e causou a morte de um turista. Desde então, a visita ao pé da cachoeira está proibida. Caiu aquela parte clara, né? Se você ver, daqui a pouco vai cair a parte alta. Isso é seguro que vai cair. Não é seguro saber o dia que vai acontecer. O véu de noiva fica dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, mas por aqui não há limites geográficos para os espetáculos da natureza. No alto da serra, há centenas de nascentes que formam córregos de água pura e cristalina como esse daqui. Mas devido à geografia do terreno, volta e meia, eles encontram quedas bruscas. São mais de 400 cachoeiras em toda a Chapada dos Guimarães, cada uma com uma beleza diferente. A Cachoeira do Pingador é uma pintura da natureza. Harmonia perfeita entre pedra, água e vegetação. Daqueles lugares em que a gente chega e não quer mais sair. As piscinas naturais ficam escondidas no meio da mata. O Poço das Antas leva o nome do maior mamífero da América do Sul. Mas são os peixes os protagonistas do espetáculo. Os cardumes de lambaris não se intimidam com a presença de estranhos. Pelo contrário, gostam de acompanhar os mergulhadores. A água filtrada constantemente pela areia é transparente, nos deixa apreciar todo o visual do poço e do rio tão limpo quanto ele.
né? Toda a água da chuva que vai caindo nos paredões, ela vai sendo absorvida pelo arenito, né? Que são sedimentos, e esse arenito ele vai filtrar a água que vai sair cristalina desse jeito, né? Jorrando de vários pontos aqui dos paredões. Ela é totalmente pura. Totalmente pura. À medida que ganha volume, o rio oferece novas possibilidades. Vamos explorar o rio através de um caiaque inflável. Aqui o Rio Claro está a mais ou menos uns 14 quilômetros de distância da nascente. O que a gente pode perceber é que a água continua muito clara, muito límpida, e o trajeto aqui para baixo, ela continua do mesmo jeito? Com certeza. A gente vai ter um encontro ainda de 2 rios ainda, que vão aumentar a largura do Rio Claro. No segundo encontro ele muda de nome, ele vai chamar Cochipó do Ouro. Tem risco do bote virar? Risco tem. Entendeu? Mas é mais o contrapeso do corpo da gente. Se o bote bater na pedra desse lado, não vai jogar para o mesmo lado que bateu. Joga para o outro lado, fazer o contrapeso contrário. Porque senão bate ali, nós dois vamos fazer o peso para o mesmo lado que bateu, nós vamos virar. Tomio Uemura, empresário e apaixonado por canoagem, me acompanha. Seguimos sobre a água transparente, rodeados de mata verde. Encontramos pequenas corredeiras. Aqui é o encontro do Rio Paciência com o Rio Claro. Aqui forma uma piscina natural, a coisa mais linda que existe. Esse daqui, ó. A nossa Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Olha como ele é cristalino. Nas piscinas naturais, o caiaque desliza pela água límpida. Calmaria que termina quando o rio estreita. Olha a corredeira! Olha a corredeira, vamos lá, vamos remar. Isso aí. Vai pra lá, Pedrona. Em algumas partes dá para desembarcar e mergulhar. O fundo é de areia, cascalho e pedras. Há muitos cardumes de lambaris e também piaus. Mais à frente, o Rio Claro encontra o Cochipózinho e passa a se chamar Cochipó do Ouro. Em meia hora chegamos ao destino. Daqui para baixo, o que acontece com o rio? Continua, né, nessa mesma toada, o rio, a cor dele continua a mesma coisa, é o Cochipó do Ouro até chegar em Cuiabá. Aí, chegando em Cuiabá mesmo, aí ele começa a sujar porque entra dentro da cidade, tem esgoto na cidade. Recebe a poluição então, da cidade. Assim como este, estão na Chapada dos Guimarães os principais rios que abastecem o Pantanal. Água que já nasce dando espetáculo. Os primeiros raios de sol dão as boas-vindas a um novo dia. O Saí Andorinha se despede da lua. As araras vermelhas saem do ninho. Elas passaram a noite bem protegidas pela fenda no paredão. Logo já estão sobre as árvores buscando comida. Mas há espécies que não saem dos penhascos. É preciso ter olhar atento para ver o pequenino gibão de couro. Ele vive na vertical, dá pequenos voos para buscar a comida e volta, sempre longe dos predadores. Lá embaixo não falta comida para as emas. No chão elas encontram o café da manhã. No alto das árvores, os araçaris se alimentam de sementes e frutinhas. Já o primo tucano prefere uma refeição mais reforçada. A mesa é farta e florida para quem acorda cedo. A proximidade, ao mesmo tempo com o Pantanal e a floresta amazônica, faz da Chapada dos Guimarães um santuário de espécies. As joias da mata desfilam cores e formas. O udu de coroa azul tem o peito amarelo, o dorso verde e um detalhe curioso no rabo. 2 penas mais compridas que lembram uma raquete. Esse formato se deve à perda natural das estruturas laterais ao longo da vida. Um realce para chamar a atenção da fêmea.
assim como os outros belos desenhos na plumagem da cabeça. O maior tesouro está nas áreas de cerrado. Uma imensa diversidade de pássaros. A diversidade total da Chapada dos Guimarães hoje ela ultrapassa os 400, né? Cerca de 410 espécies já foram demarcadas aqui, gavião real, gavião de penacho, várias espécies de cerrado ameaçadas encontram refúgio na Chapada dos Guimarães. Isso só de aves? Isso só falando de aves. Acompanhamos o ornitólogo Fabiano Oliveira na busca de uma das mais recentes descobertas da Chapada. O canto, gravado em um dos encontros, serve para atraí-la. Em minutos, a resposta. Um casal pousa na árvore bem na nossa frente. De asas para o alto, eles cantam e repetem várias vezes um tipo de dança. É como se dissessem que são os donos do pedaço. Esse comportamento é exclusivo deste pássaro. Por isso mesmo, há cerca de 10 anos, os pesquisadores aqui na Chapada descobriram que ele era um tipo diferente de suiriri, que foi batizado como suiriri da Chapada. Até então, acreditava-se que este era o suiriri cinzento, uma espécie irmã que é mesmo muito parecida. Se a gente vê ele paradinho, o suiriri da Chapada e também o suiriri cinzento, a impressão é que é o mesmo pássaro. É muito parecido. Com um binóculo a gente consegue perceber algumas sutilezas na plumagem, né? Mas elas, como eu bem disse, são bem pequenas. O que mais chama atenção mesmo é essa diferença de comportamento no display, né? Então, toda vez que essa ave vocaliza, eles formam um dueto de macho e fêmea e ambos levantam as asas na vertical, o que é bem bonito, bem interessante. Os últimos registros revelam que a espécie recém-descoberta também ocorre em outros penhascos do Planalto Central. Mas vai, para sempre, ser lembrado como autêntico morador da Chapada dos Guimarães. E além da natureza, o homem também faz a história da Chapada. Você sabe quem é o gigante que morreu em cima do morro? E ainda a cultura do siriri e um garimpeiro cheio de histórias, o seu Salvador, que procura a Pedra dos Sonhos. É o que você vai ver a seguir. Uma flor desabrochou no interior da Chapada, para semear a tradição da música e da dança. O siriri está na raiz do povo mato-grossense. Quem cultivou história, colhe frutos a cada estação. Eu tenho filho, tenho neto, tudo que dança já, né? É uma tradição passada de geração em geração. Vem de geração em geração, né? Preservando a cultura aqui do cambambe. Do cambambe. Flor do Cambambe é o nome do grupo que brotou aos pés do morro, o Morro do Cambambe. Ele ficou conhecido há 60 anos, quando pesquisadores encontraram ali o esqueleto de um dos maiores dinossauros do mundo, o Abelisauro. Os ossos fossilizados foram retirados e hoje estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A descoberta científica não conseguiu acabar com as lendas sobre os ossos gigantes nos arredores do Cambambe. O pessoal hoje fala um dinossauro, mas para nós era um gigante, né? Que morreu em cima dessa serra. Aí veio uns estudantes aí e disse que é dinossauro. Aí ficou como dinossauro. Mas é dinossauro ou é gigante? Para nós é gigante, agora para eles falam que é dinossauro, né? Cortamos a estrada de terra vermelha atrás das histórias escondidas do lado de lá do morro, pouco conhecidas pela maioria dos turistas que visitam a Chapada dos Guimarães. Há aqui relíquias enterradas e não são apenas ossos de dinossauros. A descoberta das jazidas de diamante na década de 20 atraiu os exploradores do sertão.
Os garimpos deram origem aos bairros Água Fria e Cachoeira Rica, que ainda guardam marcas do auge e decadência do garimpo. No auge da exploração do diamante, trabalhavam nesta região cerca de 3.000 garimpeiros. Eles viviam em uma região absolutamente isolada e usaram o dinheiro obtido com a pedra preciosa para construir toda a infraestrutura no lugar onde viviam, casas e estabelecimentos comerciais. Essa construção aqui, por exemplo, era uma mini usina hidrelétrica feita exclusivamente para abastecer a mercearia da vila. Abandonada no meio da mata, a construção aos poucos vai sendo engolida pela vegetação. O que não acaba são as memórias dos moradores. Onde aqui nós tínhamos campo de aviação, tinha sorveteria, tinha mercado, cinema e também time de futebol, bloco de carnaval tinha aqui. Tudo em função da riqueza que o diamante trazia. Em função da riqueza do diamante. Não há aqui quem não tenha história ligada ao garimpo. Bom dia, seu Salvador. Como vai, senhor? Prazer. Tudo bem, Marcelo? Paula, tudo bem? Obrigado. O pai de seu Salvador veio da Bahia em busca dos diamantes da Chapada. Muitos baianos vinham, garimpavam aqui e voltavam bem de situação. E ele fez esse caminho? Ele fez esse caminho. Seu Salvador é do tipo que gosta de contar histórias, principalmente as do garimpo. E nos convida para um passeio pelo passado. Ele vai agora arrumar as tralhas de garimpeiro, vai colocar lá a roupa para poder mostrar pra gente como é que ele fazia na época em que ele garimpava e também o pai dele. Vamos esperar. Não foi uma espera qualquer. Aí, lá vem ele. E vem preparado, hein? Tá me faltando só o machado e a lona pro barraco aqui atrás de cozinha. Mas tá tudo aqui, nós vamos olhar o garimpo para nós garimpar. Então vamos? Aqui era a gente, mas seu dia era movimento de garimpeiro, né? Todos os dias. Uma vara de ferro chamada de sonda fareja o tesouro. Ah, esse aqui é entulho, ó. Que ele pegou e traçou. Quando a cascalho é bom, ela bate a pancada firme. Tem. Escutou? Peguei o cascalho. Escuta bem a pancada. Escutou? O cascalho é bom. Mas ele também conta com outro tipo de ajuda. Se eu sonhar com papagaio, eu já sei que aqui tem uma pedra. Se eu sonhar com anandalha, eu sei que tem um mediano. Se eu sonhar com periquito, eu sei que tem tibio. Tibio é diamantinho pequeno. Seguimos nas trilhas do antigo garimpo para um ponto que já foi explorado. As pedras menos valiosas ficaram esquecidas aos montes pelo caminho. Agora nós estamos chegando ali onde nós vamos garimpar. Seu Salvador elege um barranco para cavar. Com enxada e picareta, encontra o cascalho. O material bruto vai para a peneira. Os olhos estão sempre atentos. É a água do rio que lava as pedras e onde mora a esperança do garimpeiro. Aí, se tiver diamante eu vejo. Com técnica e experiência, ele junta e espalha o material recolhido, remexe o cascalho e torce para que a sorte brilhe na peneira. Mas a expectativa escoa pelo rio, diminui a cada batida. Aqui não tem nada. Vou escrever. A insistência é de quem já encontrou alguns tesouros. O último, seu Salvador guarda como um amuleto. Olha só, como ele brilha, né? É. Mas o diamante que mudou a vida do garimpeiro foi bem maior. 25 quilates e 1 grão. 25 quilates? Tinha que tamanho? Ela tinha uma faixa mais ou menos desse tamanho. Desse tamanho? É, só que ela é defeituosa. E nós vendeu ela naquela época por 5 milhões de cruzeiro bruto. Com o
dinheiro, ele comprou o garimpo e de empregado virou patrão. Mas levou um golpe do destino. Meses depois, a extração industrial do diamante foi proibida nesta área. O garimpo está aqui, eu não posso trabalhar, né? Então ficou o garimpo. Eu tenho 30 hectares de terra ainda. Eu vou vender 3 hectares, vendi uma por 10 mil a prestação, né? E vou vender mais 2. Hoje, apenas o garimpo artesanal é permitido, garantia de preservação do meio ambiente e um fio de esperança nos sonhos do seu salvador. Eu sonhei com 2 diamantes, sonhei com 2 pedras. Essa que eu peguei e outra tá para pegar, e vou pegar com fé em Deus já. Para saber mais sobre esta aventura na Chapada dos Guimarães, acesse o portal terradagente.com.br. No Como Chegar do programa, confira o lugar onde a equipe ficou, contatos e outras informações.